Palavra de hoje: as 5 pedras da graça, parte final. Isso foi Jó. Jó estava com medo, por isso oferecia holocausto, não com base na fé, mas com base no medo. Então, filho, se você está orando pela mesma coisa 10, 20 vezes por dia, não é fé, é medo. Mas depois que eu termino de orar, eu ligo meu som e só louvo o Senhor. Não lembro de mais nada, sabe por quê? Não é uma oração que procede de medo, procede de fé. A fé na sua vida, a fé para Deus guardar o seu casamento. Quantos pais oram pelo filho o tempo inteiro? Parece uma neurose o tempo inteiro, porque ele está com medo. Ele tem medo do menino cair, o menino machucar, o menino pegar uma doença, pegar um vírus, pegar não sei o quê. E ele está o tempo inteiro com medo. O medo e a intimidação vêm de Golias. E é baseada em quê? O exilado da presença, que está debaixo da ira. Ele é, você não. Você é alguém que entrou na presença, foi recebido na presença e está debaixo do favor de Deus. Você crê que está debaixo do favor de Deus? Aleluia, olha para cá. Qualquer pregador que te ameaça com a ira de Deus, não está pregando no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o contrário, você é amado, você é aceito. Ah, mas você não sabe? Essas pessoas fizeram muita coisa errada. É verdade. Se fôssemos esperar fazer certo para sermos amados e abençoados, todos nós estaríamos no inferno. Não é porque você amou, é porque Ele te amou de tal maneira. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom e quis manifestar favor e graça sobre a sua vida. Viva debaixo deste favor. Quantos dizem amém? Então nós temos os elementos. O inimigo está cercado. Cercado pelo quê? Pelo sangue. Isso é Éfes Damim. Eu fico pensando, todo crente verdadeiro está debaixo do sangue. Todo crente verdadeiro. O problema é que alguns não foram bem instruídos. Ele é salvo, mas todo dia acha que perdeu. Mas ele não perdeu. Vamos imaginar aquele dia, lá em Israel, dia da Páscoa. Tem 2 famílias. As 2 aplicaram sangue nos umbrais da porta. Uma família está lá dentro com medo, chorando. Ai, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, me perdoa, ou me livra. Ele está clamando misericórdia, ele está com muito medo. A outra família do lado está cantando corinho. Vencendo, vem Jesus. Eu te pergunto, as 2 aplicaram sangue. Qual das 2 está mais segura? Qual das 2 está mais segura? Nenhuma. Não é o seu medo que vai tirar a proteção dele, e nem é o seu louvor que vai aumentar a proteção na sua vida. Você é guardado pelo sangue. Bom, por que é importante cantar louvor? Porque essa família, essa segunda família, está feliz. Eles estão desfrutando do momento. Aquela outra família não, está vivendo com medo. Mas é um medo desnecessário, inútil. Não faz a menor diferença no mundo espiritual. Às vezes é um medo intenso, que ora com intensidade. Mas é medo. Procede de Golias. O Senhor quer te dar um coração firmado e seguro. Nós somos o povo que anda em paz e vive em paz. Quantos dizem amém? 4º elemento. Então você tem o lugar do inimigo cercado pelo sangue. Você tem o lugar do povo de Deus, que é o vale de Elá, que significa o lugar da madeira forte. Lugar do madeiro, lugar da cruz. Nós vimos Golias. Golias significa exilado, mas ele é de Gate. Golias de Gate significa aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Agora eu quero te perguntar, o que é necessário para vencer Golias? O que é preciso para vencer Golias? Já vou te responder. Para vencer Golias, nós precisamos de um Davi. Só Davi pode derrotar o inimigo. Mas quem é Davi? Então você está vendo que eu estou usando o significado dos nomes na Bíblia. Davi, literalmente em hebraico, significa amado. Amado.
Sabe o que é necessário para vencer Golias? Alguém que tem um senso profundo que é amado. Quantos sabem que são amados? Agora, quantos creem que são amados? Viva neste amor. Somente aquele que tem um senso de que ele é amado por Deus está qualificado para enfrentar Golias. A Bíblia fala que Davi apareceu no último dia. O pai dele, Jessé, o chamou e falou: você vai levar esses pães, esses 10 queijos para os seus irmãos e para o capitão, lá no lugar da batalha. Davi era filho, foi enviado pelo pai para alimentar os seus irmãos. O Senhor Jesus é o filho, foi enviado pelo pai para ser o pão da vida e alimentar os irmãos. A Bíblia fala então que Davi chega e ele vê a afronta do filisteu. É aí nesse momento que ele diz: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha senso completo de aliança. Ele vivia o que o nome dele dizia: ele é amado. Quando você sabe que é amado, o diabo não consegue te convencer que a ira vai te pegar. Não tem ira para mim, eu sou amado. Não tem como ele ficar irado comigo mais, ele é tomado de amores por mim. Quando você sabe que é amado, você sabe também que não pode ser exilado da sua presença, porque o amor dele se manifestou na cruz. O sangue é a expressão do amor. Você nunca pode ser mais exilado, afastado. Você vai dizer: pastor, mas tem dias que eu não sinto a presença. Mas ele está aí. Você não anda pelo que você sente, você anda pelo que você crê. O diabo às vezes quer passar para você impressões, sensações de que você está sozinho, mas não está. Ele nunca deixa você, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor. Davi significa amado. Agora, você é amado. Às vezes a gente não tem noção do quanto nós somos amados. Hoje eu estava tentando pensar numa ilustração sobre isso. E eu fiquei pensando: as irmãs têm R$300 na conta. E você viu um sapato na vitrine. E você pega imediatamente os R$300 e troca pelo sapato. O que você está dizendo com isso? Que você amou o sapato mais do que R$300. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Claro que Deus amou a Cristo, seu filho, único filho. Mas ele resolveu entregar o próprio filho para ter você. Será que isso fala algo do amor dele por você hoje? Será que isso diz algo a respeito do amor dele? Ele abriu mão do máximo. Ele abriu mão de tudo para ter você. Porque ele viu algo em você que nem você vê. Nenhum de nós enxerga. Porque não há bondade em nós. Mas mesmo assim ele nos amou de tal maneira que resolveu entregar os R$300 para ter o sapato. Entregou tudo com toda a reverência para ter você. Ele te comprou. Essa é a palavra bíblica. Você pode não gostar, mas é verdade. Você foi comprado de volta, redimido. Era um escravo no mercado de escravo do diabo, mas ele veio e resgatou, pagou o preço e te levou de volta para ele. O que muitos não sabem é o preço que foi colocado pelo juiz de toda a terra. O preço era o sangue de alguém sem pecado. E a Bíblia fala que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se achou ninguém digno. Mas de repente João olha e ele vê o Cordeiro entrando. O Cordeiro venceu. E ele pode pegar o livro da Escritura e agora dizer: pertence a mim, é meu. Você foi comprado por ele, você pertence a ele. O maligno não pode tocar em você mais, você pertence a ele. Você não se comportou bem, mas não muda o fato, você pertence a ele. Se ele tiver que te corrigir, disciplinar, ele o fará, mas não muda o fato, você pertence a ele. Você é amado. Agora, a Bíblia fala que Deus nos colocou no amado. Lá em Efésios 1, verso 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu
gratuitamente no amado. Deus nos concedeu a graça no amado. Onde é que está a graça de Deus? No amado. Amado com letra maiúscula está se referindo a quem? Cristo. Preste atenção. É no amado que você tem favor. E onde é que você está agora? Nele, no amado. Ninguém pode separar você dele. Agora é muito interessante que o texto diz: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Parece uma redundância. Como é que é esse negócio? A graça foi concedida gratuitamente. É porque não é uma boa tradução. A palavra no grego aqui é charitu. Charitu só é mencionado uma única outra vez no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel, Lucas 1, 28, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, qual é a saudação que ele faz? E entrando, o anjo onde ela estava disse: alegra-te, muito favorecida. Colocar o verbo aqui no lugar certo é importante. Se o verbo tivesse depois de muito, seria alegra-te muito, favorecida. Então a alegria que seria grande. Mas a vírgula está antes. Alegra-te, porque você é o quê? Muito favorecida. Essa é a palavra charito. Significa receber favor abundante, generosamente. No amado, ele te dá graça de forma generosa e abundante. Maior do que aquilo que você pensa que pode ser um impedimento. Essa é a bondade de Deus. Quando dizem amém? Agora, nós temos ouvido muitas pregações no decorrer dos anos, de que nós temos que amar a Deus. Mas veja, esse é o primeiro mandamento no Velho Testamento. Amar a Deus é um mandamento. Mas ninguém consegue cumprir o mandamento. Ninguém. Nem Davi, que amou muito e que era amado, cumpriu esse mandamento, porque não há nenhum homem sequer que tenha cumprido a não ser Cristo Jesus, o Senhor. O que acontece, querido? No Velho Testamento é amar a Deus. Mas o Novo Testamento é Ele te amou primeiro. O nosso amor a Ele é só um reflexo do amor dele por nós. Lá em 1 João 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor. Veja, isso aqui é a definição. Pastor, a definição não está em 1 Coríntios 13? Não, 1 Coríntios 13 é uma descrição. Lá descreve o amor. Não é? O amor é bondoso, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é uma descrição do amor, mas a definição está aqui em João. Ele diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é o amor. O amor é porque Ele enviou, Ele olhou do céu, Ele veio a nós. O amor não somos nós indo a Ele, é Ele vindo a nós. Não somos nós fazendo para Ele, é Ele que fez para nós. Tudo procede dele e é Ele que quer mudar a sua história, não é você que se muda. Ele vai mudar o seu casamento, não é você que se muda. Você vai experimentar o céu na terra, na sua casa. Você fala: pastor, já sou feliz no casamento, mas não tem espaço para ficar um pouquinho mais? Pois vai ficar mais ainda. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa é a família bendita do Senhor, eles são abençoados. Quantos querem ouvir isso? Você vai ouvir naqueles dias em nome do Senhor Jesus. Agora você vê, João, ele se apresenta no Evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Por ocasião da ceia, a última, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Peito é lugar de afeto. O fato dele reclinar no peito, ele está dizendo o quê? Eu tenho consciência de que eu sou amado. Mas nesse mesmo dia, Pedro se orgulhava do contrário. Ele se orgulhava de que ele amava o Senhor. Preste atenção nisso. Ele se orgulhava que ele amava o Senhor. E ele disse para o Senhor: todos podem te deixar, mas eu nunca.
Para muitos de nós diríamos, esse cara é o tipo de crente que estamos precisando hoje. Mas qual foi o final dos dois? São dois tipos de homens, dois tipos de crentes, dois tipos de ministério. Você confia no amor dele por você, ou você confia no seu amor para ele, por ele? Eu confio no amor dele por mim. A Bíblia fala que Pedro, aquele que dizia que jamais deixaria, negou o Senhor de maneira vergonhosa, traiu Jesus. Mas João foi o único apóstolo que esteve ao pé da cruz. E Jesus disse o que para ele? Por favor, cuida da minha mãe. Ainda deu uma tarefa para ele lá ao pé da cruz. Porque senso de que é amado. Oh, irmão, há um avivamento vindo sobre nós. Sobre um povo que tem essa consciência, essa percepção de que é amado. Rejeita hoje ser do tipo de Pedro. Vamos ser como João. Para encerrar, Davi usou o quinto elemento. Ele usou 5 pedras. Por que 5? Em primeiro lugar, porque 5 simboliza graça. Segundo lugar, não sei se é verdade, mas Golias tinha 4 irmãos. Depois eles vão ser mortos. Golias tinha 4 irmãos. Eu creio que Davi levou 5 pedras porque ele pensou, se esses caras vier defender o irmão, vou dar um jeito neles também. Uma pedrada em cada um. Mas o fato é que ele levou 5. Mas só precisou de uma para derrubar. Preste atenção. Eu vou te dar 5 pedras agora. Mas você precisa só de uma para derrubar o gigante que está colocando diante de você medo e intimidação. Onde é que estão essas 5 pedras? Estão lá em Romanos capítulo 8. Vamos ver quais são as 5 pedras? Romanos 8, verso 31. Primeira pedra. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem é esse incircunciso filisteu para ser contra nós? Se Deus está no meu time, quem pode vir contra mim? Quem vai ser páreo para ele? Essa é a primeira pedra. Você precisa ter consciência. Deus não é contra você, Deus é por você. Ele está do seu lado, ele joga no seu time. Apenas lembra, ele está do seu lado, ele joga no seu time. Ele defende a sua causa. Mas eu sei que tem coisa errada na minha vida. Ele também sabe, mas ele está dizendo, eu estou do seu lado, eu jogo no seu time. Ele não debandou para o outro lado porque você pecou, mas ele permanece por você. Ele peleja as guerras por você. Naquele dia que você achar que é o dia que você menos merece, ergue a sua mão para o céu e pede a intervenção divina. Você vai ver o Senhor pelejando as suas guerras naquele dia, porque vai ser inteiramente pela graça, não tem nada a ver com o seu merecimento. Quantos dizem amém? Mas tem uma segunda pedra, verso 32. Qual que é a segunda pedra? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a segunda pedra. É a lógica do céu. Se Deus negar para você prosperidade, ele está dizendo que prosperidade é maior do que o filho. Se Deus negasse para você cura, ele estaria dizendo que a cura é maior do que seu filho. Mas nada é maior do que o Filho de Deus. Então todas as bênçãos são insignificantes. Quem não negou o filho não vai negar nada para você. Você não vai embora como você chegou. A bênção de Deus está disponível para você. Só tem que estender a mão e receber. Essa é a mão da fé. A mão da fé. Eu creio. Terceira pedra, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Lá em Hebreus 12, verso 26, diz que Deus é o juiz de todos. Mas aqui é interessante que o diabo tenta acusar. Às vezes seu colega, conhecido, seu parente, tenta te acusar. Mas Paulo diz, quem pode te acusar? Deus, o juiz.
já declarou você inocente. É Deus quem te justifica. Quem diz que você é inocente de todo delito, de todo crime, não é o advogado. Quem diz é o juiz. O juiz é que bate o martelo ou bate o carimbo, não sei o que ele faz, mas decreta inocente. Agora nada consta contra você. Ninguém pode te acusar, porque o juiz diz que você é inocente. Ninguém pode mencionar mais o seu passado. Ninguém pode erguer o dedo contra você, porque Deus descondenou você e falou: a sentença está paga, a sentença já foi feita, é declarado inocente. Aleluia, aleluia, aleluia. Quarta pedra, verso 34, diz assim: quem nos condenará? Quem que vai nos condenar? E Paulo diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede, é o nosso advogado. Você não tem apenas um juiz dos homens, você tem também um intercessor, que é um advogado. E a palavra no original é advogado. Ele é o seu defensor. Tem gente por aí que prega um Cristo irado, mas Cristo não está irado com você. Quem foi exilado da presença e está debaixo da ira é Satanás, o Golias. Você não. Cristo não está irado. Pelo contrário, seus olhos de amor repousam sobre você. Para encerrar, a quinta pedra, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O pecado não pode te separar. Demônios não podem te separar. Principados e potestades. Distância não pode separar. E Paulo mesmo vai dizendo: será tribulação, angústia? Quando eu estou angustiado, pode ser que Deus está longe de mim. Não, esse é o momento que Ele está mais próximo de você. Perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado e contrito. Será perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a experiência de Paulo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu creio tanto nessa verdade, e eu tenho pregado com tanta convicção, que eu tenho sofrido todo tipo de perseguição, para trazer para você essa revelação. Nada pode separar você do amor de Deus. E ele continua: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Por meio daquele que nos... É por meio do seu amor? Por meio da sua fidelidade? Você é mais que vencedor porque Ele te amou. Você foi alvo do amor dEle. Porque eu estou bem certo de que nem a morte não separa você dEle. Separa você dos seus parentes, dos irmãos, dos amigos, mas não separa você de Deus. Você está na presença dele aqui. Quando você atravessar para o outro lado, olha quem está te esperando. Nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E aqui eu vou falar também de demônios, porque ele está falando de principados. Principados aqui, Paulo diz em Efésios 6, são demônios. Demônios não podem separar você do amor de Deus, nem as coisas de hoje, nem as coisas de um mundo que está para vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o anticristo, nem a besta, nem o falso profeta. Nada disso pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apresentação: pastor Aloísio Silva.